Vamos subir, então, aqui a deputada federal Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul. Bem-vinda, deputada, tudo bem? Olá, que prazer estar te vendo, Dri. Oi, Renato, tudo bem? Tudo bem, querida? Você que já é nossa colaboradora fixa, podemos Ah, eu dizer colunista, Comentarista aqui. comentarista fórum. Eu saio fugi, eu fujo um pouquinho lá da CCJ, nesse horário, e converso assim, ó, com Érica Cocai e Gleise. Imagina o luxo que é sair da reunião e dizer, Érica, você pode ficar, você vai ficar mais um pouquinho aqui para, né? E aí a gente faz essa escala. E hoje éramos 3 mulheres, somos 3 mulheres lá na linha de frente hoje de manhã. Muito bom, hein? Que trio, hein? Estamos bem. É bom mesmo, é bom, é. E vamos subir aqui também nos nossos estúdios o professor Denis de Oliveira, professor da ECA USP, jornalista, também colunista do blog Quilombo aqui, da Coalizão da Negra por Direitos. Bem-vindo, Denis, tudo bem? Olá, pessoal, bom dia, deputada Maria do Rosário, bom dia, Rovai, bom dia, Adri, tudo bem? Bom dia, Denis de Oliveira, um abraço. Hoje é Lula's Day, hein, Maria do Rosário? Hoje a gente já acordou com esperança no coração e desejando muita saúde para o presidente Lula, porque ele já é uma pessoa que transmite muita paz. O Lula, ele é uma figura humana importante, não só política, para a economia, mas é uma figura humana, que passa uma coisa boa para as pessoas, né? Que a política não pode ser feita por poucos e para poucos, né? Então é um símbolo muito importante. Eu só posso desejar a ele muita saúde. Com certeza. Muito bem. Dri, vamos às pautas. Vamos lá, as pautas. Rosário, hoje deve ser votada, então, a PEC dos precatórios, né? Eu queria que você explicasse para a gente qual que é a perspectiva, porque são necessários 308 votos, né, no plenário, para que essa PEC seja aprovada e daí libere os recursos para o governo Bolsonaro implantar o Auxílio Brasil. Então, explica para a gente o que está em jogo nessa PEC e a perspectiva de votação vai ser hoje mesmo, qual que é a previsão? Bem, Dri, primeiro que essa PEC, essa proposta de emenda constitucional, em nenhuma linha, em nenhuma palavra, vincula, de fato, os recursos que serão liberados como orçamento para o governo federal com a garantia de que esses recursos sejam destinados ao auxílio, chamado auxílio emergencial. Então, este aspecto de que o governo tem que dar essa pedalada, fazer esse calote para pagar o auxílio emergencial, não é bem assim. É parte da propaganda do governo dizer que vai fazer a pedalada e o calote dos precatórios para pagar o auxílio emergencial. O segundo aspecto que eu queria referir aqui é que, do ponto de vista não só formal, mas constitucional e da legislação brasileira, é um calote, sim. Porque o precatório é dívida decidida no âmbito judicial. É coisa julgada. Alguém aciona o Estado, muitas vezes fica por 5, 6, 8, 10 anos, judicialmente, buscando a reparação de algo que lhe é devido. Em geral, e grande parte dos precatórios são dívidas trabalhistas de servidores públicos, e ao esperar todo esse tempo, se aprovada esta emenda constitucional, o governo, o Estado, poderá unilateralmente pegar a decisão judicial e dizer não pago. Não será automático o cumprimento. Estará autorizado a pedalar em até 10 anos o pagamento desta dívida. Bom, vamos lembrar que a dívida dos grandes, a dívida pública brasileira dos grandes, ela não está no teto de gastos. Então, o grande endividamento do Brasil não tem teto de gastos. Agora, este aqui, eles querem colocar e fazer sempre o debate num paralelo ao teto de gastos. E dizem que vão retirar o recurso
pago dos precatórios para colocar no auxílio emergencial, mas está embutido aí uma outra medida, que é bom o pessoal ficar de olho. O governo enviou para a Câmara, para o Congresso Nacional, medida que extinguiu o Bolsa Família e que cria no lugar o tal Auxílio Brasil. Só que o Bolsa Família, prezado Denis de Oliveira, ele atende de forma universal todos aqueles que se encontram em situação de maior vulnerabilidade, de acordo com o cadastro único. O tal Auxílio Brasil, que o governo tenta criar, mas já extinguiu o Bolsa Família, ele não atenderá a todos os mais pobres. Ele está colocando critérios, por exemplo, a pessoa tem que estar empregada. Então, a pessoa já empregada poderá receber, mas a pessoa desempregada não recebe. A pessoa sem nenhuma renda, ela poderá ficar fora do direito ao Auxílio Brasil pelos critérios que estão apresentados. Se a pessoa tem emprego, ela consegue. Se a pessoa não tem, pode não conseguir. Se a pessoa não tem seus filhos na creche, ela não consegue. Mas como é que ela vai colocar os filhos na creche se ela não tem renda nenhuma? Nem para tomar um ônibus, se inscrever para fazer uma limpeza, uma faxina, nem para o trabalho precário. Mas isso, então, o chamado Auxílio Brasil, ele diminui muito o tamanho da população que receberá o apoio governamental de renda. É uma peneira assim, fina, que a grande maioria dos brasileiros vai ficar fora pelos critérios que são definidos. Mas o pior, acabam com o Bolsa Família para criar a justificativa de tirar o dinheiro dos precatórios para pagar o Auxílio Brasil, e o Auxílio Brasil só vale por um ano. Só até o final de 2022. É uma medida eleitoreira. Estão acabando com... Está tudo amarrado aqui uma coisa na outra. Estão acabando com um programa que tem 18 anos de existência, o Bolsa Família, um sistema e uma tecnologia para colocar no lugar um auxílio que é de um ano, o período eleitoral. Então, eu digo que esse auxílio é o auxílio para o Jair Bolsonaro sair do fundo do poço em que ele se encontra. E nós não podemos aceitar uma coisa dessa. Então, tem a questão da coisa julgada, tem que o limite anual de pagamento, tem que não há prioridade para uma pessoa idosa que tenha precatório para receber. Então, essa pessoa poderá vir a óbito sem receber nada do que ela lutou uma vida inteira. E estima-se que o governo terá aberto cerca de 48 bilhões para, na verdade, acomodar despesas no ano eleitoral. É isso que está colocado. A PEC dos precatórios é um balão, uma pedalada nos que tem que receber, que nem todo mundo é grande, nem todo mundo é rico, precatório tem precatório também pequeno, o corte aqui é de 60 mil reais, quem tiver 70 mil para receber, já não irá receber, terá 10 anos para receber. Então, não tem nenhuma escala de que o grandão vai ficar sem receber, é a pessoa que realmente entrou com ação contra o Estado e, de fato, aqui tudo... tem uma questão aqui que é importante, que é a tal do Fundef, e aí, olha só, é recurso da educação. Então, Renato, Dri e Denis de Oliveira, os estados levaram 15 anos para terem a decisão judicial no STF de que a União lhes deve dinheiro do Fundef. E agora, com esta PEC dos precatórios, a União vai dizer para a Bahia, para Sergipe, para os estados brasileiros que têm que receber, não pagam. Só que isso é dinheiro do professor, da professora, é dinheiro da educação. É dinheiro da educação. Isso é muito grave. Portanto, eu quero aqui dizer para vocês que essa PEC é uma vergonha, é uma pedalada. A Dilma nunca fez pedalada e foi impeachmentada. E esse sujeito da presidência da República cometeu todos esses crimes que a CPI disse e a gente tem que aguentar. Eu só peço que a gente não chame mais de presidente, porque não tem condição. Deputada Maria do Rosário, qual o clima no Congresso para aprovar a PEC? Bom, só vai para o plenário quando, assim, a tradição que está acontecendo aqui é que o presidente da Câmara, o Arthur Lira, ele coloca a PEC em votação se ele souber que tiver os votos, que tem os votos.
É claro que isso não aconteceu com a PEC 5 na semana passada, né? Aquela do Paulo Teixeira. Porque eu acho que ali todo mundo estava meio que jogando para a torcida também, né? E a gente tentando levar adiante uma proposta de democratização do Ministério Público, de um sistema público de controle, porque todo o poder tem que ter sistema público de controle. Bom, ali na PEC 5 fugiu a regra, mas, em geral, matéria econômica, o presidente gosta de ter muita segurança de votos quando ele coloca na pauta, porque se for derrotada, não pode voltar na mesma legislatura. Então, eles vão tentar dar essa pedalada, vão haver bilhões, e ele está buscando a segurança do voto. Ocorre que aqui na Câmara dos Deputados foi inaugurada não, mas voltamos a ter uma tradição do pior da política, que é o orçamento paralelo. Então, tem fila de deputada, nesse orçamento paralelo, onde o governo maneja o dinheiro e aqui na Câmara ele é distribuído de acordo com o interesse da aprovação de medidas pelo governo, que são ainda mais recessivas para o país, mas que têm parlamentares que se valem das sombras, talvez, pensando que o povo não vai estar atento, que a matéria é complexa, que tal coisa, e votam. Esse é a pior da política, o orçamento paralelo. Olha só, antes de passar para o Denis, tem o Trajano Candelária aqui fazendo um comentário. Quanto mais sabemos, mais raiva dá. É revoltante mesmo, né? Saber que está em jogo aí com essa PEC, inclusive aí com, né, o fim do Bolsa Família, né, Denis? Qual que é o seu comentário aí sobre essa votação, né, esse programa? E se tiver uma pergunta para a deputada Maria do Rosário. Acho que é isso que a deputada comentou, né? O problema é que a forma que a mídia hegemônica está cobrindo é muito complicada, porque ela enfatiza a questão do teto de gastos, né? Tem um discurso neoliberal contra essa PEC. Essa discussão está sendo colocada. Então, é muito complicada a forma que está sendo coberta pela mídia. Toda a discussão que a mídia está colocando que é um problema que pode afetar o mercado financeiro, que pode, né, estourar a economia brasileira, enfim, né, nessa perspectiva neoliberal. É isso que tem sido apontado, né, a saída dos assessores do Paulo Guedes vai nessa linha. O que eu queria até ver com a deputada, acho que é muito importante nessas informações, né, para apontar o caráter eleitoreiro. Não se trata, porque a ideia que passa na mídia é que é o mero aumento por R$400 e que isso arrebenta o teto de gastos, né? Então, na verdade, é o fim de um programa que tem, não é só o valor que ele concede às pessoas em situação de extrema vulnerabilidade, mas é um programa que, por exemplo, ele teve como consequência o aumento da matrícula na pré-escola de crianças, o aumento das taxas de vacinação, enfim, teve uma série de impactos, inclusive até impactos comportamentais, por exemplo, até de protagonismo feminino, né? Isso é bem interessante, né? Mulheres começaram a ter um protagonismo muito maior, inclusive, na gestão aí dos patrimônios familiares, é muito importante isso. Então, como fazer esse debate junto à população? Né? Porque ontem o governo já começou a anunciar na televisão que é o Auxílio Brasil, aquela coisa toda, né? Então, como fazer isso? Né? Porque, de fato, o que está observando aí é um puro oportunismo, uma coisa eleitoreira, né? Isso que é apenas um ano, por exemplo. Isso não está sendo divulgado no noticiário da mídia hegemônica, é de apenas um ano, né? Que tem tempo para terminar, que ele restringe, a cobertura dele é menor que o Bolsa Família, enfim, né? Parece que fica meramente uma defesa de valores, né? Vai aumentar o valor, então, portanto, um programa mais benéfico. E, por outro lado, é um programa também que pode trazer problemas aí para o cumprimento do teto de gastos, como se esse fosse o grande problema no Brasil. Eu lembro, não sei se vocês assistiram aquela série no Netflix, Made, que inclusive fala de violência doméstica. Eu lembrei dessa questão do auxílio, né? Toda a dificuldade que a personagem, não vou dar spoiler aqui, enfrenta para conseguir um auxílio que, pelo que a deputada está falando, seria mais ou menos, hoje o Bolsa Família ele tem, né, essa questão de a mulher receber, né, um benefício da valorização, né, da mulher, e com esse auxílio isso é perdido, né, deputada? Dri, eu acho até que você traz bem a série para reflexão, e o Denis também trouxe essa questão das mulheres. Nós tivemos, na experiência, não apenas do Bolsa Família, da renda, mas
um programa complexo e formulado com diversos caminhos para se realizar com o Bolsa Família, o programa de renda, ele veio no governo Lula e no governo Dilma como uma política integrada às questões da educação, da saúde. E o grande objetivo era o empoderamento mesmo da mulher, né? E da família, mas da mulher, sobretudo, que grande parte das famílias mais pobres são aquelas conduzidas somente por mulheres com seus filhos, mães ou avós. É mais de 1/3 das famílias brasileiras, é praticamente quase 50%, aumenta a cada dia. E o grande objetivo do programa era garantir a autonomia dessa financeira, as condições para essa família, e, ao mesmo tempo, romper o ciclo intergeracional da pobreza. Porque nós sabemos que a melhoria das condições de vida em uma família, vamos olhar para as nossas famílias também, elas têm a ver com aquilo que nós vamos conquistando também geração após geração. Talvez os nossos pais não tenham tido a oportunidade de educação que nós que estamos aqui tivemos. E somente por via da continuidade educacional é que tu rompes, de fato, com ser alguém desvalorizado no mundo do trabalho, num trabalho precário. Então, todas essas políticas, elas andaram juntas. Quantas pessoas a gente ouviu dizendo: eu sou a primeira que chegou na universidade na minha família. Eu sou, né? Quantas pessoas, filho do pedreiro, filho da empregada doméstica. A alegria que há nisso de romper a barreira e ver seu filho, sua filha, é mais importante de uma pessoa do que a pessoa própria. Eu acho que quando a gente vê um filho e uma filha numa universidade, imagina aquela família que, entre as gerações, a mãe foi empregada doméstica, a filha foi empregada doméstica, agora tem uma neta. Ser empregada doméstica é muito honroso, mas a maior alegria, eu pode ter certeza dessa mãe e dessa avó, é quando a sua neta e filha chegou na universidade. E o Lula criou as cotas, e a gente foi construindo, e colocou de rostos negros as universidades, de rostos de pessoas periféricas, e foi mudando o perfil da universidade. E agora? Nós temos o desmonte de todo esse sistema. Porque o começo desse sistema de educação é a renda. É não viver a fome. A fome, Dri, ela impede que a pessoa planeje o dia de amanhã. E aí, é por isso que eu realmente me movo por uma grave indignação com isso. Porque como é possível destruírem programas que significam a diferença entre comer ou passar fome? Ou agora, eu concluo porque eu quero ouvi-los, mas vocês sabem que na Comissão de Constituição e Justiça está sendo votado a PEC que autoriza o trabalho de carteira assinada, ou trabalho precário, a partir dos 14 anos de idade, um retrocesso, porque agora é 16 e de 14 a 18 é trabalho educativo, é um sistema de aprendizagem. E eles estão destruindo o sistema de aprendizagem. Ou seja, um jovem de 14 anos vai acontecer como nos anos 70, que ele ingressava no mercado de trabalho, tinha carteira assinada, então, talvez, mas o seu pai não tinha, a sua mãe não tinha. É ele que vai sustentar. É isso que nós queremos, que o jovem não volte para a escola? Isso é o governo Bolsonaro. Bom, eu me empolgo com a indignação, peço desculpas, mas me dá uma raiva de ver essa destruição. Não, é revoltante mesmo, né? Tipo, tem aqui Antônio Garcês, ele está dizendo: como a população será informada sobre esta manobra? Pois é, todo mundo tem que vir aqui assistir este programa aqui. Cristina Fedeli, ela diz: sou idosa e espero há 25 anos receber, agora acho que morrerei sem ver meu precatório pago. Cristina, e o Renato... 5 anos. Não, tem gente muita gente que já morreu, né? Tem aqui também Renato Torres. A deputada crê que a intenção é deliberada de deixar a bomba para o próximo governo honrar os pagamentos dos precatórios? E aí ainda acrescenta: a senhora nos representa. Será que é uma... Agradeço a representação e eu creio que sim, também, porque isso é uma bola de neve. Não será pago agora,
e será, portanto, rodado, né, para o próximo governo, e para o próximo, eles estão nos endividando até 2036, pelo menos, de forma gravíssima. Mas nunca vai acabar. Até 2036, por conta do teto de gastos. Mas pensem comigo, o ano que vem teremos novos precatórios. E aí, se os desse ano serão rolados, os do ano que vem serão rolados, tudo 10 anos, vocês imaginam, lá no final, nós vamos ter uma bomba fiscal, uma bomba econômica, não é? Ou seja, estão comprometendo o presente e o futuro do Brasil. É exatamente isso. Olha, falar da pesquisa, Adri? Pode falar. Porque tem aí, isso é uma pesquisa Quest hoje que coloca um ponto diferente, né, para análise. Eu quero ser sincero, eu acho que ela retrata ela é uma fotografia, né? Como toda pesquisa, é uma fotografia daquele momento. E ela dá um país dividido em relação ao auxílio emergencial, né? Muita gente dizendo-se contrária ao auxílio e muita gente dizendo contrária por medo de furar o teto de gastos, que, de certa forma, isso corrobora a fala do André Esteves, né, do áudio que foi vazado, deputada, onde ele fala que tem um vento de direita na sociedade, né? Então, esse vento de direita, acho que até essa fotografia capta. Não é que as pessoas são contra porque é pouco, mas porque elas acham que isso daí poderia ser melhor em alguns aspectos, mas fundamentalmente porque tem medo que o país fique pior furando o teto. Mas, de alguma forma, de alguma maneira, sim, ela está dividida tanto nos setores mais abastados da sociedade quanto nos mais populares. Isso me pareceu um dado significativo para a conversa de hoje. Queria começar pelo Denis, né? Mas talvez antes a Adri lendo um pouco os dados da pesquisa para a gente entrar nesse debate. Olha só, segundo aqui, então, a pesquisa Quest Genial sobre a opinião do brasileiro sobre o Auxílio Brasil, 70% dos entrevistados disseram ter conhecimento do programa, 53% afirmaram saber do risco fiscal que o programa traria ao país por conta do furo no teto do gastos. Certo, quando diz se o eleitorado, se está certo ou errado o governo propor o aumento do Auxílio Brasil, 42% apoiam a decisão e 44% são contra a decisão. Aí, quando a gente vai para os ganhos políticos que o presidente Bolsonaro teria com o Auxílio Brasil, apenas 25% declararam que poderiam votar no Bolsonaro por causa do programa e 54% responderam que as chances de votar no presidente diminuem. Já quando é o grupo que já é pró-Bolsonaro, 84% afirmam que aumentam as chances de votar no presidente por causa do programa, e quem é anti-Bolsonaro, 81% diz que as chances diminuem por causa do programa. Ou seja, então só 25% declaram que poderiam votar por causa do programa, né, que é na linha que o Renato comentou. Denis? Eu vi a pesquisa, né, que até o Renato me passou. Tem acho que é isso que o Renato colocou, né, uma certa divisão. Tem uma perspectiva de direita na crítica política, isso é um dado objetivo. É até interessante de observar que na faixa desse pobre remediado, de 2 a 5 mínimos, onde há maior rejeição ao projeto, tá? Há uma maioria relativa até 2 salários mínimos. No sul, no sudeste, no centro-oeste, tem uma maioria que é contrária ao programa. No nordeste é uma maioria relativa também a favor do projeto. Tá? O que mostra um pouco, né, que uma das questões que a gente tem que levar em consideração aí. Né, a primeira, né, que a crítica à direita, a crítica neoliberal, ela acabou se prevalecendo contra isso. Né, que vai furar o teto de gastos, que é muito dinheiro. Deve ter, como tem esse setor de 2 a 5 mínimos, que está contrária, que está faixa que tem mais oposição ao programa,
deve ter um tom certamente preconceituoso, acho que é bobagem, deve ser contra a Bolsa Família também, né, que é vagabundo, não trabalha, né, que é um pouco esse perfil desse setor mais conservador nesse estrato social. Tá? Então, mexer com tudo isso. Em relação aos impactos do eleitorado, veja, eu vejo que está tão polarizado, né, esse processo, praticamente no Bolsonaro, que falar que 84% quem é pró-Bolsonaro aumenta a chance de votar, para mim é tautologia. Né? Porque esse eleitor bolsonarista e ponto. Né? E fim de papo. Né? O Bolsonaro pode fazer o que ele quiser, ele vai votar nele. Né? Tem um percentual aí que é meio fiel. Né? Ele se identificou muito nos últimos tempos. Então o impacto vai ser muito pequeno. Então eu vejo assim que, né, no ponto de vista de impactos eleitorais, não é tanto. Entretanto, é uma questão que a gente tem que observar. Uma vez, se for aprovado esse projeto, né, um certo segmento da população vai receber R$400, vai ter um certo impacto econômico, tá? Vai girar um pouco a economia. Então, isso pode mudar um pouco o cenário trágico, nós vemos. Isso pode arrefecer um pouco a oposição ao Bolsonaro. Tá? Eu não sei até que ponto isso pode ser positivo para ele, mas nós não podemos negar, esconder essa situação. Levando em consideração ainda que o ano que vem nós devemos chegar aí com 70% da população vacinada, a tendência é cair um pouco, né? Cair bastante a situação da pandemia, a vida voltar aos poucos, a uma certa normalidade. Então, a aprovação desse auxílio emergencial pode gerar um certo impacto econômico. Acho que é essa aposta, inclusive, do governo Bolsonaro na tentativa de se recuperar. Tá? Então, eu não sei até onde vai isso, né? Qual que é a dimensão disso, em termos de impacto. Não sei se é suficiente, inclusive, para que o Bolsonaro mude o cenário atual que é favorável a ele, mas a gente não pode desconsiderar isso. Tá? Eu queria só trazer essa reflexão. Muito bem. Deputada. Eu creio que o Denis traz elementos importantes, mas veja, eu pelo menos, assim, eu estou na linha do Lula nisso aí. Eu sou a favor de renda básica, renda mínima e que pague a política de renda. Né? Então, inclusive, a gente defende os R$600. Vamos lembrar que no olho do furacão da pandemia, o governo apresentou aquela proposta de 200. E foi a oposição que elevou para R$600. Agora, tem um elemento aqui. Durante todo o ano de 2020, durante alguns meses de 2020, pelo menos, desde que aprovado, os R$600 chegaram para algumas pessoas e o Bolsa Família continuou. Agora, o que está acontecendo... E daí, quando chegou em dezembro, o governo simplesmente não renovou. E olha o número de mortes que nós tivemos em janeiro, fevereiro, março, abril. A pandemia matou muita gente nesse período, mas o governo Bolsonaro foi mais danoso ainda com as fake news sobre a pandemia e cortou o auxílio emergencial em dezembro. Então, de dezembro até meados de abril, as pessoas não receberam nada, mas continuou existindo o Bolsa Família como ele era, porque é uma política com continuidade. É um direito constituído, dentro de um sistema de assistência social que não é um sistema do governo, é um sistema articulado pelo Estado brasileiro, que envolve prefeituras e a União. Bom, o que acontece agora é que o Bolsa Família foi extinto. Então, o Bolsa Família extinto, a proposta do auxílio emergencial é só de 1 ano, é de R$400, estão dizendo, a gente não sabe bem, porque não veio nada amarrado ainda, mas para um número menor de famílias. Não abarca a totalidade das famílias do Bolsa Família. De forma que o governo, diminuindo o número de beneficiários, ele já faz uma reforma. Ao extinguir o programa, ele não incorpora toda a base do Bolsa Família no tal Auxílio Brasil. Ele vai deixar um grande número de pessoas, que a gente está fazendo estudos sobre isso, que não vão receber nada. E não vai existir o Bolsa Família. Então, no dinheiro... Pois não, Rafael. Só para ajudar a contribuir com a sua reflexão, que eu acho que
pode ser interessante você analisar, Maria do Rosário, é o seguinte, porque teve famílias que receberam de mães solteiras, principalmente, R$ 1.200 naquele momento, né? Fora ter recebido o Bolsa Família. E, como a base era bem maior, atingiu, talvez, esse segmento social de 2 a 5 salários mínimos. Uma parte recebeu. Pode ser que, quer dizer, parece que essa parte vai ficar toda fora agora. Já está insatisfeita. Imagina, quer dizer, ele vai ganhar eleitoralmente, eu acho, entre até 2 salários mínimos, e eles devem ter se jogado, porque eles fizeram contas, né, com base em perspectiva eleitoral, né, e falam, não dá para atingir todo mundo, vamos focar aqui, dá 400 em vez de 300, para tentar pegar voto nesse segmento social. Eu não acho que todo o cálculo eleitoral, Rosário? Eu acho que tem 2 cálculos aqui. Um é o eleitoral mesmo, né? Ou seja, é quem eles querem atingir para ampliar a sua força eleitoral. E o prazo é claramente eleitoreiro, um programa que vai ser extinto logo depois da eleição de 2022. Obviamente que esse é uma boia de salvação para o Bolsonaro, que está afundando no seu próprio, na sua própria, enfim, corrupção, nos crimes que cometeu. Agora, do ponto de vista financeiro, eu acho que eles estão fazendo uma conta assim. Pegam o dinheiro do Bolsa Família, já que vão tirar famílias do Bolsa Família, aquele dinheiro menor que hoje é pago para o Bolsa Família, eles vão concentrar para alguns, descartando essas famílias, como se não fossem seres humanos. Pessoas em situação de rua, pessoas em altíssima vulnerabilidade. Essas pessoas estão sendo jogadas à morte. E, no paralelo, eles ganham mais dinheiro com essa questão dos precatórios, mas eles usam o discurso do Auxílio Brasil para garantir os precatórios, mas o dinheiro dos precatórios que eles vão receber, dando pedalada, não é para o Auxílio Brasil. Eles têm um monte de... talvez seja até para o orçamento paralelo de deputados. Porque não é transparente. Sim. Perfeito. Não, que quadro, né? Vai ser mais uma para um governo, um eventual governo, né? Que todos esperam em 2023. Então vai ter muito trabalho, né? Porque vai ter que retomar o Bolsa Família, vai ter que ter o teto dos gastos, mudar política de preço da Petrobras, quais que são. Então, muitas coisas aí que vão ter que ser arrumadas aí no Estado brasileiro, né, deputada? Quais vocês elencaria? Eu elencaria o teto de gastos em primeiro lugar, Dri. Porque o teto ele é parte de um modelo de economia que exclui, não é, deles, milhões de pessoas. Nosso projeto econômico é um projeto de desenvolvimento para o Brasil. Como esse governo tem um projeto anti-desenvolvimento, esse que está aí, ele faz essas manobras de todo tipo para garantir sua maioria para servir o que o Esteves disse, que é o mercado. Aliás, eu acho que o Bolsonaro, de fato, é o bobo da corte, da política nacional. O problema é que este bobo da corte é um psicopata, que, na verdade, banalizou a morte, banaliza a fome, banaliza a pobreza, mas não é ele que manda na política econômica do Brasil, né? Eu acho que ele não tem condições nem de vocalizar a política econômica que o seu governo pratica, ele põe o Guedes para falar sobre política econômica. Mas ele na verdade, aqui a pior experiência política de Brasil, e não vamos esquecer, tem uma direita aí que se diz intelectualizada, mas que sustenta um projeto de morte como está aí, e de mentira, né? Não sei se vocês concordam comigo, mas, enfim, me parece que não é ele que governa de fato. Ele faz a cena, a performance, né? Para promover o ódio, mas, na verdade, quem governa a economia, quem governa a política é o Centrão e é o Esteves, que disse que o golpe de 16 é igual ao de 64.
Queria falar um pouco desse áudio do Esteves, aproveitar o Denis, a deputada aqui. Denis, você chegou a ouvir o áudio? Ouvi sim. Eu ouvi uma parte. Eu não tenho paciência. Quando eu vi que era mais de uma hora, ouvi inteiro. Vou ler no fórum aqui que vai me contar tudo. Mas é que a gente é jornalista, Maria, você tem que ouvir. Deixa eu só ler um superchat do Cadu Lacerda. Antes a gente já entra no áudio aqui. Ele diz: a questão dos precatórios transforma um direito líquido e certo de alguém em mais um ativo, entre aspas, para os rentistas ganharem em cima do povo. Bandidagem, diz o Cadu aqui, Lacerda. Então vamos aí ao áudio do Denis Oliveira, dono do Brasil, e André Esteves. Eu acho que ele escancarou que a gente já sabe já, né? Ele deixou, com a palavra dele, escancarou que a gente já sabe já, né? Que quem manda no Brasil, essa direita brasileira, é a agente direta desse mercado rentista. Inclusive, é muito interessante, né? Porque o que foi feito nos últimos tempos foi uma inversão de narrativas, né? Uma inversão de sentidos as coisas, né? Primeira coisa, o problema do Brasil não é um problema de desequilíbrio fiscal, né? Isso é uma bobagem. E se fosse isso, o Brasil ele perde um valor, eu não sei exatamente, deixa eu pegar aqui, acho que eu tenho aqui os dados, né? Mas em torno de 15 bilhões de dólares, né? Quase 80 bilhões, né? De elisão fiscal, tá? De evasão fiscal, no qual o próprio Paulo Guedes é envolvido nisso, né? Mandando dinheiro para offshores, né? Esse valor, 80 bilhões, por exemplo, né? É quase 4 vezes, 3, 4 vezes o valor do que se gasta com o Bolsa Família. Tá? Esse é o problema, né? O problema é exatamente esse, não é corrupção, é lógico, a corrupção tem que ser combatida, porque é uma questão ética e tal, mas o problema é a grande evasão fiscal. E que essa forma de organização da economia brasileira é que tem possibilitado, e que tem falando isso não sou eu, são várias entidades, como o Oxfam, por exemplo, tem possibilitado essa concentração de renda nunca vista, né? A ponto de 6 famílias terem um patrimônio maior que os 50% mais pobres. O problema está acontecendo que vários setores que, teoricamente, fariam parte dessa parte produtiva também ingressaram nisso, né? Por exemplo, entre as famílias mais ricas do Brasil, encontram-se barões da mídia, barões da grande mídia hegemônica. Estão ali, inclusive até com offshores fora. Então, essa defesa dessa agenda neoliberal, ela se dá não só por questões ideológicas, mas por interesses próprios. Isso tem acontecido. Então, foi uma privatização da República Brasileira, do Estado brasileiro, né, que foi imposta por essa direita, e as consequências são essas, né? Eu acho que nós estamos vivenciando agora, e acho que a pandemia até acelerou esse processo, a consequência da aplicação de um projeto neoliberal na sua essência. É isso, né? E que essas pessoas que expressam, né, esse projeto, como o Paulo Guedes, que é o guru da mídia, é uma pessoa tão incompetente, mas tão incompetente, veja o comportamento dele na reunião lá com parlamentares da situação, né, chamando até colegas do Ministério de burros, né, chamou lá o ministro da Ciência e Tecnologia de burro, né, olha a postura, essa postura de um ministro da Economia, nós chamamos colegas da esplanada de ministérios de burros, né, de competentes, né, como se fosse direito de uma empresa, ele acha que ali é o boteco dele, né, pode dar bronca no funcionário e tal, todo mundo lá à sua disposição, né. Que essa questão dos precatórios, por exemplo, do ano que vem, é também uma expressão da incompetência do Ministério. Isso já está previsto, esse gasto. Como é que ele está surpreso, não tem como pagar? Ele já tinha que ter planejado esse pagamento há um tempo. É uma decisão da Justiça já tomada há um certo tempo. Então, qualquer gestor minimamente competente já saberia que teria esse tipo de gasto no obrigatório, com uma decisão judicial, e já estaria preparando o orçamento a partir disso. Quando ele fala não tem dinheiro para pagar, isso é incompetência pura. Então, o tal grande gestor, que é o Poço Ipiranga, né, é a tremenda incompetência. Então, o neoliberalismo é isso, né? Primeiro, no ponto de vista social, é essa tragédia que a gente vive, né? E segundo, que os seus expoentes são pessoas toscas, são pessoas que têm aquilo que o Nassif fala, eu gosto que ele fala, cabeça de planilha, né? Também são incompetentes a ponto de levar a gestão do país a essa situação. Muito bem. Deputada. Fala do Denis, eu só tenho um aspecto para comentar na fala do Denis. Quando ele chamou o tal ministro de burro, nessas coisas a gente não precisa nem contestar, né? Já que eles estão dizendo, eu chego à conclusão que, bom, se merecem, né? Agora, o governo é dividido em castas. Quando esse governo iniciou, nós observávamos no ambiente político e dizíamos, o governo tem seus nichos de poder
todos tentando uma parte do orçamento e esgaçar o Estado brasileiro para si. Então, os militares, nós citávamos os militares, os setores do fundamentalismo religioso, aproveitadores, muitas vezes, que nem são religiosos. Dizíamos que existia a banca, né? O Paulo Guedes e tal. Eram alguns dos setores que a gente dizia que existiam nesse governo. Agora, segundo o ministro Paulo Guedes, há os burros e os aproveitadores. E, às vezes, eles são burros e aproveitadores ao mesmo tempo. Porque quando a gente vê que generais que estavam na direção de ministérios estão agora citados em meio à corrupção mais deslavada, quando a gente vê a forma que a corrupção adentrou o governo Bolsonaro, o negacionismo científico, então não dá mais para levar a sério que tem aquele outro, como categorias políticas. Um bando de aproveitadores, uma quadrilha contra o Brasil, contra a soberania nacional, de joelhos diante dos setores imperialistas, uma quadrilha contra o meio ambiente, contra a vida dos brasileiros e brasileiras, vendedores de remédio para vermes, sabe? E eu respeito os vendedores de remédio para vermes de verdade, mas esses aqui levaram quantos à morte? Com a sua maleta de cloroquina e outros tantos medicações. Então, olha, eu acho que o que nós vivemos hoje aqui é o fim da política, quando se tem alguém denunciado por genocídio, por todos os crimes que ele foi denunciado, que ele foi ontem apontado, e o seu governo que continua lá. Não pode. Tem uma falha nisso. Ninguém nesses poderes, o Supremo poderia enviar para a Câmara, o Ministério Público e o Supremo poderiam enviar para a Câmara um dos processos que se tem lá contra Bolsonaro, para aqui nós sermos obrigados a analisar. Porque daí o presidente da Câmara não poderia ficar parado. Não faz, né? Nem o Supremo, nem o MPF, nem a Procuradoria-Geral. E a Câmara? Ontem eu falei no plenário, o Senado cumpriu seu papel. Aqui nós temos uma questão invertida. O Senado sempre foi mais conservador. Agora a gente tem aqui a Câmara, não só conservadora, a Câmara abaixo da qualidade política básica para representar o Brasil. Isso tem que mudar, isso não pode continuar assim. E vai da gente denunciar e ganhar o coração das pessoas para mostrar que é insano seguir com governança desse tipo num país como o Brasil. Qualquer lugar, mas no Brasil, sobretudo. Muito bem, Dri. Gira a pauta, Dri. Então, vamos aproveitar e falar do fim da CPI da Covid, né? Hoje os senadores estão entregando o relatório final, que foi aprovado ontem, para o Augusto Aras, e agora também tem aqui a última notícia, que também foi entregue para o ministro Alexandre de Moraes. O senador Rogério Carvalho acabou de postar as fotos aqui deles, dizendo aí, com o ministro Alexandre de Moraes, a nossa preocupação está na defesa da liberdade de expressão, mas de olhos abertos nos abusos, na divulgação de conteúdos mentirosos, homofóbicos, racistas, de ódio, assim como faz Bolsonaro e seus apoiadores na pandemia. E lembrando que, apesar do fim da CPI da pandemia, agora com a apresentação do relatório final na semana passada, a votação ontem, a gente viu agora, na última semana, o Bolsonaro aí divulgando mais uma desinformação relacionando a vacina contra a Covid à AIDS. Assim, né, depois de tudo isso, então eu pergunto para vocês, Denis e deputada, o que esperar agora? Vocês acham que o Augusto Aras vai levar adiante esses indiciamentos, né, essas acusações, né, contra essas pessoas, entre elas o presidente Bolsonaro, acusado inclusive de crimes contra a humanidade? Então, o que esperar daqui para frente? Qual o balanço também vocês fazem dessa CPI? Vamos começar então com depois a deputada Maria do Rosário. Acho que a CPI cumpriu o papel, né? Ela trouxe para o cenário a gestão temerária, né? A gestão necropolítica
do governo em relação à pandemia, né? Ela evidenciou, inclusive, uma coisa interessante, ela trouxe a questão da corrupção na compra de vacinas, é algo que não estava muito presente, né, entre nós. Né? A tônica era o descaso com a pandemia, e nós vimos que a CPI possibilitou mostrar que, além do descaso, houve a tentativa de ações corruptivas de membros do governo. Então, foi importante a CPI. Ela trouxe aí material vasto, ela desnudou, de fato, o que foi a gestão do governo Bolsonaro nessa questão da pandemia. Então, foi importante a CPI, a ação da CPI, os senadores tiveram um papel muito importante nisso. Então, eu quero destacar esse aspecto. Porque muita gente está falando que não, a CPI acabou em pista. Não, acho que ela cumpriu o papel. Né? Agora tem esse problema, né? Tem as instituições aí, né? Procuradoria-Geral da República, né? O Aras. Tá? O Aras, eu não sei qual o comportamento dele, é um tanto dúbio. Né? Eu não sei se... Eu tenho dúvida se ele vai, por exemplo, indiciar o próprio presidente da República. Eu não sei se vai chegar a esse ponto. Mas desde que ele foi preterido na indicação ao STF, garantiu a sua recondução para a Procuradoria, ele tem sido um pouco dúbio em algumas coisas. Né? Então, ele tem, por exemplo, acatado algumas denúncias de figuras do bolsonarismo de segundo escalão. Então, pode ser que ele acate, ele tope, né, fazer um indiciamento de figuras aí do bolsonarismo que não seja o Bolsonaro ou os filhos dele, aí do segundo escalão que estão naquele relatório. Né? Pode ser que ele faça isso. Então, vai depender muito da pressão aí. Né? Agora, independente de qualquer solução jurídica, né, a gente espera que isso seja julgado, eu acredito que publicamente foi um soco no estômago, né, do governo Bolsonaro. Né? Isso deu repercussão internacional, né? Vários jornais do mundo inteiro estão comentando isso. Né? A imagem dele foi totalmente desgastada, foi desnudado o que ele fez. Então, eu acho que a CPI cumpriu um papel importante e traz elementos políticos, inclusive, para serem questionados, né, no eventual processo eleitoral do ano que vem. Eu vou na linha do Denis. Eu vou na linha do Denis. Eu acho até que a CPI... olha a importância, porque na hora certa ela foi instituída, e ao ser instituída, né, Denis, eu acho que ela apontou no que viu e acertou muito mais, foi muito mais profundamente, porque tinha coisas que a gente nem tinha ideia. Por exemplo, nós não sabíamos que havia essa oferta de $1 de propina em cada dose de vacina. Eu inicialmente achava que o Brasil não tinha vacina por uma dimensão negacionista, que estava atrasando a vacina porque o governo tinha uma linha ideológica, contrária à ciência, né? Estava investindo naquela imunidade de rebanho. Mas a CPI mostrou, e aí creio que não só para mim, mas que a posição do governo contra a ciência não era só uma posição ideológica, de ideia, era também uma forma de ganhar dinheiro e investir na corrupção. Porque, de um lado, eles têm essa ideia contra a vacina, contra a ciência, mas, de outro lado, eles se aproveitaram, não respondendo os e-mails dos laboratórios da Pfizer, não preparando o Brasil, não comprando as vacinas. Tudo isso configura o crime contra a humanidade. Tudo isso configura a prevaricação e a responsabilidade de epidemia com resultado morte, que é um dos elementos que a CPI indicou para responsabilizar Bolsonaro e governantes. Mas eu acho que o que ela revelou a mais foi o tema da corrupção. Porque a ideia era outra. Agora eu vejo que é muito corrupto. Também acho que ficou claro que toda a armação, né, Rosário, para atrasar a vacinação tinha um interesse, no fim e ao cabo, econômico, para falar de maneira, né, bonitinha. Né? Eles tinham ali um Ricardo Barros organizando uma quadrilha para poder fazer dinheiro com a morte e a chacina de parte do povo brasileiro, né? Um genocídio, para usar o termo mais correto. Eu queria só... É muito interessante, só uma coisinha, deputada, que é interessante, que governos autoritários que têm essa postura, é muito interessante. Toda política autoritária, ela gera oportunidades de você criar um espaço corruptivo para furar essas normas autoritárias. Então, por exemplo, você pega a política de drogas, você proíbe as drogas, você estimula, né,
o tráfico, estimula todo esse mercado ilegal. Eu estou orientando o trabalho de uma aluna, graduação, sobre imigração aos Estados Unidos, né? A restrição à imigração também gera uma indústria da imigração no próprio Estados Unidos, então há interesse. E a mesma coisa agora, né? A negação da vacina gera esse mercado corruptivo da vacina. É muito interessante observar, né? E acho que aí a CPI ela quebrou uma das bandeiras do próprio bolsonarismo, que era um governo ético, moral, combater a corrupção. Isso foi quebrado e isso foi importante também. Disso, né? Por exemplo, Denis Rovai, o líder do governo, que envolto em toda essa denúncia e agora denunciado pela CPI, ele continua líder do governo. Então, nesse governo, eles cometem essas atrocidades e é como se não fosse nada. É que a cada dia é tão difícil que vira o dia e vem uma outra coisa e fica tudo como está. Mas mostra o poder e o apoio institucional e político que o líder do governo tem do presidente do que é presidente da República, porque senão... Mas estão todos denunciados, não sobra um. Então tem que cair o governo mesmo. Né? Olha só, a gente está chegando aqui ao fim do programa Fórum 11h30. Eu vou abrir um espaço para o destaque final. Eu vou agradecer aqui todos que estão aqui assistindo até agora com a gente. E, poxa vida, não teve membro hoje, pessoal? Pois é. Bora ficar membro aqui. A gente rodou em 1.500 pessoas aqui. Nossa meta é 1%. 1% não chegamos da live. Nem a membro. 10 membros. A gente precisa de membros e membras para a gente seguir aqui trazendo uma programação cada vez mais bacana para aqui no canal, e lembrando que não é só a TV Fórum, tem o site revistaforum.com.br com notícias o dia inteiro, 24 horas por dia, 7 dias por semana, trazendo informação para vocês, e a programação aqui no canal, além do Fórum 11h30, todos os dias aqui ao vivo, trazendo sempre convidados maravilhosos aqui, como o programa de hoje, ainda tem o Jornal da Fórum às 17 horas, o Fórum Café de manhã, Fórum Global, Fórum Sindical, então... Bora ficar membro a R$ 7,90. Você já ajuda aqui. Fala Rovai, tem um Fala Rovai. Esqueceu do Fala Rovai. Todos os dias às 15 horas e hoje é o parabéns. Hoje tem a Tuxi com Rovai às 15 horas e às 14 Fala Rovai. Ou seja, eu estou dando um triplex aqui. No dia do aniversário do Lula, eu estou dando um triplex. Fala Rovai. Então, olha só, o destaque final do Denis e depois o destaque final da deputada Maria do Rosário, que tem aí muitas lutas aí ainda hoje, né, na Câmara. Então, Denis, seu destaque coitada final. Da Maria do Rosário, não vai nem almoçar hoje, viu? Tô vendo tudo. Rapidinho. Tudo certo. Então, rapidinho. Só quero lembrar que outubro só tem gente boa no aniversário, né? O Lula, Milton Nascimento, Belchior, Pelé, Maradona e eu também. Olha só. Que dia que é o seu Denis? Que legal. Dia 10, foi dia 10. Eu lembro de ter ido no teu 50º aniversário. 50º, faz um novo dizer quantos anos. Não vale dizer que foi no século passado, né, Rovai? Não. Teve até jogo de futebol, Rosário. Imagina o nível da coisa. Agora, se a gente jogar futebol... Nossa. Bom, eu queria só lembrar que a próxima... o próximo ato fora Bolsonaro vai ser no dia 20 de novembro, né? Houve uma decisão aí da campanha Fora Bolsonaro de juntar com as manifestações tradicionais do movimento negro no dia 20 de novembro. Então, 20 de novembro vai ter manifestações no Brasil inteiro com o tema Fora Bolsonaro Racista. Então, o Dia da Consciência Negra vai ser um dia de luta contra o racismo e contra o Bolsonaro. Então, chamar todos aí, né, que estão, todos e todas aí que estão nos assistindo, a engrossar as manifestações do dia 20 de novembro. Tá? É o próximo ato Fora Bolsonaro. Muito bom. 20 de novembro, então, todos nas ruas. Maria do Rosário. Eu quero me somar ao chamamento do Denis, né, e também deixar registrado aqui nesse espaço minha indignação contra o que aconteceu na Câmara Municipal de Porto Alegre, que é justamente uma atitude racista, e dizer que eu cito assim, o absurdo quando eu vejo pessoas carregando uma bandeira com a suástica.
E isso aconteceu na Câmara Municipal de Porto Alegre. Então, quero manifestar minha solidariedade plena à chamada Bancada Negra, que são vereadores, vereadoras, que pela primeira vez na história ocupam a Câmara Municipal de Porto Alegre, que nós queremos muito mais do nosso povo brasileiro, povo negro, povo indígena, todo o nosso espectro do Brasil tem que estar na representação política, com o seu próprio rosto. Então, um grande abraço à Bancada Negra na Câmara Municipal. Muito bom. E vou agradecer, olha só, deu certo, Tânia Rafael aqui, que tem nova membro aqui do canal. Ainda dá tempo, enquanto tem a vinhetinha aqui final. E muito obrigada, Maria do Rosário. Boa sorte aí nas lutas aí. E Denis de Oliveira, muito obrigada também.